Sim, isso aí já é pacificado, a surdez unilateral total. Como assim? A surdez unilateral de grau profundo, hoje, pela lei brasileira, é considerada como deficiência auditiva. Até pouco tempo atrás não era considerada, mas agora é. Eu vou deixar um link de um post sobre esse assunto aí. E se você tiver mais dúvidas, vem para o Clube dos Surdos que Ouvem e faça todas as perguntas que você deseja sobre o tema surdez unilateral nos nossos grupos de WhatsApp e Facebook. Existem critérios para que tanto o SUS quanto um plano de saúde disponibilize a cirurgia de implante coclear para você, porque estamos falando de uma cirurgia, de uma prótese interna e externa que são caríssimas, que terão que ser custeadas ou pelo SUS ou pelo plano de saúde. Então, obviamente, existem critérios, tá? Mas o mais importante é você entender que quem vai te dar essa resposta, se o implante é ou não é indicado no seu caso de surdez, é um médico otorrino com vasta experiência nessa cirurgia. Então, às vezes, as pessoas mandam esse tipo de pergunta para mim e eu não sou médico, não tem como te dizer se o seu caso vai dar certo ou não vai dar certo, se você pode ou não pode. Os médicos sabem os critérios e eles vão te avaliar. A melhor coisa que você como mãe pode fazer pelo seu filho com deficiência auditiva é apresentar a ele tecnologias assistivas que vão torná-lo independente e autossuficiente o mais cedo possível, para que o seu filho leve pelo resto da vida essa sensação maravilhosa de autonomia, de independência que a tecnologia hoje nos dá. E eu nunca vou esquecer o dia em que eu ganhei de uma amiga minha, que era inclusive da indústria da audição, a Luciana. Ela me deu de presente um despertador vibratório e aquele despertador simplesmente mudou a minha vida. Eu já era adulta, eu me senti inteira, eu me senti capaz, eu senti um alívio de não precisar mais pedir aquele favor auditivo que eu sei que incomodava a minha mãe de todos os dias ter que me acordar super cedo para ir para o trabalho. Eu vou deixar um link aqui para você para te ajudar. A dica que eu posso te dar, porque eu não sei se é caro ou barato, R$ 1.600 para consertar o seu aparelho auditivo, é que você peça indicação nos grupos do Clube dos Surdos que Ouvem de técnicos independentes que consertam aparelhos auditivos. O pessoal lá no grupo já testou e aprovou o trabalho de várias pessoas, tá? E muita gente conseguiu consertar seus aparelhos por valores que são irrisórios quando comparados com esses valores praticados pelos fabricantes e pelas lojas. Eu acho que vale a pena tentar, porque em muitos lugares o que você vai ouvir é que o seu aparelho não tem conserto e você precisa comprar um aparelho novo. Ou então, valores muito altos e fora da realidade das pessoas. Acho que vale a pena dar uma chance. Nem todos os aparelhos os técnicos conseguem consertar, mas muitos eles conseguem salvar sim. Uma das coisas mais legais do Clube dos Surdos que Ouvem é que as pessoas trocam indicações de médicos otorrinos, de fonoaudiólogos, de confiança, pessoas muito experientes, competentes, que têm aí décadas trabalhando com implante coclear, com aparelhos auditivos, com cirurgias da audição. E eu recomendo fortemente que você se associe ao clube, participe dos grupos de WhatsApp e Facebook do clube, tire todas as suas dúvidas, peça indicações precisas ali de profissionais da saúde relacionados à reabilitação auditiva. Você vai ter muita confiança, sabe, para buscar alguém aí que te acompanhe, que seja o seu guia de confiança na sua jornada da surdez, quando outras pessoas na mesma situação que você já testaram e aprovaram o trabalho desses profissionais. Você mandou mais uma falando que o hospital que acompanha vocês não dá o suporte, não esclarece as coisas. O SUS não faz favor para ninguém. Isso precisa ficar claro na cabeça de cada um que está assistindo esse vídeo. O SUS é custeado com o dinheiro do trabalhador brasileiro. Eu, você, todo mundo que paga esses impostos abusivos aí, que a gente é obrigado a pagar sem ter contrapartida nenhuma. Então, o canal adequado para que cada um reclame e denuncie
demora no atendimento, péssimo atendimento, falta de acessibilidade no atendimento a pacientes com deficiência auditiva no SUS, é a ouvidoria do Ministério da Saúde. Joga no Google, vocês vão ser direcionados, tem que fazer login no GovBR, mas façam as reclamações nos canais competentes, porque senão o Ministério da Saúde não fica sabendo o que rola nesses centros especializados em reabilitação que recebem as verbas públicas para nos atender. INES é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, a maior escola especial para surdos do Brasil, a que recebe o maior volume de verbas públicas destinadas à população com deficiência auditiva no nosso país. Eu confesso que tenho até receio de emitir uma opinião, já que hoje em dia no Brasil criticar alguém ou alguma coisa, especialmente quando tem politicagem envolvida, como é o caso do INES, virou crime, né? Então dá até um pouco de receio emitir qualquer opinião aqui. Mas acho que, pelo que o INES custa aos cofres públicos, os alunos surdos que estudam lá merecem muito mais do que eles recebem. Acho que tem muita politicagem, acho que se tornou basicamente uma central de formação de intérpretes de Libras e o foco que deveria ser a educação de surdos de muitas formas se perdeu. Eu brinco dizendo que todo marido é surdo até que um médico otorrino prove o contrário. E no meu caso é um pouco mais difícil, porque o meu marido é médico otorrino. Agora, falando sério, não, o Luciano não é surdo, o Luciano é ouvinte. E, se eu não me engano, ele comentou que ele tem uma pequena perda auditiva numa frequência muito específica aí da audiometria dele. Mas não é surdo, é ouvinte. Por enquanto, vamos ver até quando. Eu acompanho as caixinhas de perguntas que o Luciano responde aqui no Instagram e vejo muitas perguntas sobre otosclerose. Então, fica o convite para que você siga ele lá e acompanhe também. E o que eu, que não sou otorrino, posso te dizer é que busque um médico otorrino especialista em surdez. E quando eu falo isso, é porque você sabe aí, especialmente quem me acompanha há mais tempo, que todo mundo me manda todo tipo de relato, todos os dias, em todas as redes sociais, em geral, sobre o que não dá certo, sobre os erros, sobre erros médicos, sobre problemas com marcas de aparelho auditivo e implante. Então eu tento dar a dica para vocês para que façam coisas que vão garantir a segurança do seu processo na sua jornada da surdez, e ter uma segunda opinião médica e ser acompanhado por alguém que de fato entende desse assunto e vai saber a hora certa de te indicar o implante é fundamental. Me conta como é que você faz. Você bota um aparelho no ouvido e no outro ouvido você bota no travesseiro, certo? Porque eu faço assim quando eu fico sozinha com meu filho em casa, porque a gente sente medo de não ouvir quando está sozinho em casa, especialmente quando tem uma criança, né, que depende de nós para tudo, porque dá uma insegurança. Pessoas sem perda auditiva escutam 24 horas do dia, seu cérebro está sempre recebendo alertas, avisos sonoros que garantem a sua segurança, a segurança da sua família. Então, aí quando a gente tem bebê e criança pequena na história, dá uma insegurança 20 vezes maior. Eu, particularmente, só faço isso quando estou sozinha, quando o Luciano viaja, porque eu não consigo dormir ouvindo. Olha que maluquice, meu cérebro está tão acostumado a dormir no silêncio profundo que se eu colocar meu implante coclear para dormir, eu não consigo dormir. Supondo que a sua sobrinha seja uma criança e que tenha indicação para fazer cirurgia ou receba a indicação para fazer cirurgia, o que eu acho mais importante falar para os pais e familiares é o seguinte: o seu filho, seu sobrinho, sua sobrinha tem a chance de voltar a ouvir com as maravilhas da medicina e da tecnologia do mundo atual. Então imaginem que para uma pessoa surda dos anos 60, 70, 80, não tinha essa possibilidade. A gente tinha que usar aparelhos auditivos ou não usar nada e se conformar com o silêncio. E as novas gerações não precisam passar por isso. Elas podem ser tranquilamente surdos que ouvem desde muito cedo. E, assim, acho que vocês não entendem a dimensão disso. É uma maravilha da ciência, é quase um milagre, eu diria. E eu sou muito grata porque isso está disponível para todo mundo. Eu não atendia o telefone fixo, era impossível para mim.
porque a época que eu usava aparelhos auditivos com surdez severa e profunda, era uma época que a gente ainda não tinha essa tecnologia que temos hoje. Então eu lembro uma vez que eu tive que me aprofundar na internet durante semanas até encontrar um telefone sem fio que tinha Bluetooth, que uma amiga trouxe para mim da Alemanha, isso em 2011, por aí. E lembro da sensação de conseguir conectar os aparelhos auditivos naquela época com esse telefone alemão e tentar fazer chamadas, e para mim foi uma grande decepção, porque mesmo com o telefone Bluetooth eu não entendia o que as pessoas falavam. E com o implante coclear, graças a Deus, a minha capacidade de falar ao telefone voltou. Essa pessoa que me mandou essa mensagem é uma pessoa muito querida, que faz parte aí da história do Crônicas da Surdez, e eu tenho uma história para contar sobre ela, sem citar nomes. Mas uma vez eu lembro que eu estava num ônibus, um planaltão para quem é gaúcho, indo para Santa Maria ou para Porto Alegre, nem lembro. E a gente se encontrou, e na época ela tinha surdez profunda, e eu falava: faz um implante coclear, sua vida vai mudar, tenho certeza. E ela: não, eu vou esperar o implante coclear completamente implantável. Porque na época, suponho eu, ainda estava no armário da surdez. Então, ler essa mensagem, saber como o implante coclear que você fez vários anos depois transformou a sua vida e agora está pensando em fazer o segundo implante, talvez já tenha até marcado, enche o meu coração de alegria. Não, de forma alguma, e esqueça essa ideia. Você está me mandando várias perguntas, eu vi que você é novata por aqui. E acho importante te dizer o seguinte: pensa na surdez como uma escada e pensa nos graus de surdez como degraus dessa escada. Quando você chegou na surdez profunda, você chegou lá na garagem do prédio, tá? Você foi degrau por degrau descendo até que você chegou lá. Não tem mais o que descer. É o último degrau dessa escada que eu costumo dizer, o fundo do poço da surdez. E a única coisa que vai te tirar daí é um implante coclear. As pessoas que têm surdez profunda, usam aparelhos auditivos, são extremamente apegadas a eles, só entendem quão surdas elas são quando elas voltam a ouvir com o implante coclear. Foi assim comigo também. Quem tem memória auditiva, no meu caso, por exemplo, eu escutei a vida toda, apesar de ter tido todos os graus de surdez. Então eu tinha memória auditiva bem estabelecida, minha surdez é pós-lingual, ou seja, comecei a perder a audição depois que eu já tinha começado a falar. E aí o que acontece? Quando você tem memória auditiva e volta a ouvir com o implante coclear, fica muito mais fácil para o seu cérebro de dar sentido aos sons que estão entrando agora. Então, sim, só que lembrem sempre que cada caso de surdez é um caso e que o resultado do implante coclear ele não é garantido para ninguém. O meu resultado é diferente do seu, que fez a pergunta, do seu que está assistindo esse story. Então, entendam isso antes de partir para o implante coclear para ter expectativas bem realistas. Como eu sei quando eu devo trocar o ímã, ou seja, do implante coclear, essa partezinha aqui, ó, do implante, que tem um ímã e que vai segurar o seu implante coclear. Bom, cada ímã tem uma força específica e aí depende da espessura da sua pele, depende da sensibilidade da sua pele, se você tem muito cabelo ou não. Eu, por exemplo, tenho nada de cabelo. A força do meu ímã é 2, mas já aconteceu uma vez, eu nem lembro porquê, de eu estar usando um ímã de força 3, eu sentia muita dor de cabeça e eu sentia muito desconforto. Coloca aí 30 minutos depois de começar a usar o implante. Então jamais faça isso. Se você está sentindo dor, desconforto, dor de cabeça, acho que está muito apertado, está sensível, a pele está machucada, fala com a sua fono e troca a força desse ímã. Eu vou responder a sua pergunta de duas formas. Primeiro, dizendo que eu conheci todos os graus de surdez, leve, moderada, severa e profunda desde a infância, e fiz um implante coclear quando eu já tinha surdez profunda nos 2 ouvidos e já usava aparelhos auditivos na surdez profunda há alguns anos. E eu posso te dizer que nada se compara ao som do implante coclear quando nós temos surdez profunda.
E essa opinião não é só minha, você pode conversar com muitas pessoas na mesma situação e tem certeza que a opinião vai se repetir. Segunda coisa que eu quero dizer é que só quem pode te dizer o que é bom para você, indicado para você, é um médico otorrino especialista em surdez. Eu repito muito isso aqui porque as pessoas costumam me dizer o que eu faço, o que é mais indicado para mim. Eu não sou otorrino, tá, pessoal? Tem muitos mitos envolvendo aeroportos e aviões quando a gente está falando de pessoas com perda auditiva como você e eu. E nessas horas a gente precisa entender, primeiro, que cada caso de surdez é um caso, cada ouvido é um ouvido. Então algumas pessoas têm sim desconforto auditivo em função da diferença de pressão dentro de um avião, mas isso não é o padrão. Algumas pessoas têm, muitas pessoas não têm. Eu, por exemplo, acho que senti isso uma única vez na minha vida e nunca mais. E outra coisa é a questão da desinformação a respeito de próteses auditivas sobre podemos passar ou não no detector de metais. E sim, podemos. É uma mentira gigantesca dizer que não podemos e que temos que fazer a revista separada lá. Otoesclerose é um assunto bem sério e a melhor dica que eu posso dar para você que está assistindo é, por favor, procure um médico otorrino especialista em surdez. Vocês não queiram saber a quantidade de pessoas que foi diagnosticada incorretamente com otoesclerose ou que então já deveria ter sido indicada para uma cirurgia de estapedectomia e não foi, e depois quando foi, não tinha mais jeito. Tem vários casos aí no Clube dos Surdos que Ouvem envolvendo otoesclerose que acho que servem como alerta para isso. Busque um médico otorrino especialista em surdez para você ter até mesmo uma segunda opinião, ficar tranquilo, seguro de que você realmente tem isso. E sobre aparelhos auditivos eu vou deixar o link de uma série de aulas para você assistir. Isso é muito comum porque, em geral, as pessoas acham que surdez é coisa de velho. E para muita gente é difícil admitir a passagem do tempo, aceitar que está numa idade mais avançada, que a perda auditiva pode ter chegado. É engraçado isso, é tudo uma questão emocional, psicológica, entre negação, aceitação. Mas eu acho que é um bom jeito da gente convencer uma pessoa que a gente gosta de ir ao médico otorrino, especialista em surdez, fazer uma audiometria com uma fonoaudióloga, é explicar que saúde auditiva é saúde cerebral e que a pessoa que não trata a perda auditiva, ela está basicamente maltratando e massacrando o seu cérebro.